Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora, teremos um Botafogo e Palmeiras, Palmeiras e Botafogo valendo vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. É isso mesmo, definido mais um confronto decisivo entre Palmeiras e Botafogo. Vamos falar sobre isso? Antes, deixar o like, se inscrever no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo, no primeiro comentário fixado do vídeo, tem o link para você baixar o app do Flash Score, que é o aplicativo que eu uso aqui no canal do VSR para ter estatística, acompanhamento de jogos em tempo real, e o Flash Score está fazendo uma cobertura fantástica na Copa do Mundo de Clubes, e essa cobertura tá de graça no seu celular, você não paga nada, nem para baixar, nem para usar, só vir no primeiro comentário fixado e fazer o download. Estou gravando esse vídeo logo depois do encerramento da rodada desta segunda-feira na Copa do Mundo de Clubes, que foi uma rodada que definiu já dois confrontos do mata-mata. Já temos dois confrontos do mata-mata definido. No sábado, 13h, teremos o PSG jogando contra o Inter Miami, o Messi tendo a chance de reencontrar o PSG após passar 2 anos no Clube de Paris. E no domingo, também 13h, tudo isso no horário de Brasília, teremos o jogo entre Palmeiras e Botafogo. Botafogo e Palmeiras. Por quê? Porque o Palmeiras passou na liderança do Grupo A, o Botafogo passou na segunda posição do Grupo B, e era o emparceiramento do grupo, eles se enfrentam valendo uma vaga nas quartas de final. Antes da Copa do Mundo de Clubes, eu fiz um vídeo perguntando se os clubes do resto do mundo conseguiriam evitar uma FIFA Champions League. Esse FIFA Champions League, entre aspas, né? Se os clubes do resto do mundo conseguiriam evitar 8 europeus nas quartas de final. Isso já está evitado, porque como ou Palmeiras ou Botafogo, um dos dois, vai para as quartas de final, então não teremos, é certeza que não teremos 8 europeus nas quartas de final. No máximo 7 europeus e o vencedor de Palmeiras e Botafogo. Eu sei que vocês vão perguntar, então já vou me antecipando. No mata-mata da Copa do Mundo de Clubes está prevista prorrogação. Terminou empatado, o tempo normal, qualquer jogo de mata-mata da Copa do Mundo de Clubes, prorrogação de 30 minutos, 2 tempos de 15, aquilo tudo. Se continuar o empate, vamos para as penalidades, beleza? E aí eu vou analisar um pouco de cada um dos dois jogos, tanto a derrota do Botafogo para o Atlético de Madrid por 1-0, quanto o empate do Palmeiras com o Inter Miami em 2-2, mas antes eu queria começar falando desse duelo. Se a gente considerar o que fizeram na fase de grupos, e lógico, mata-mata é outra coisa, mata-mata vira a chave, mata-mata é jogo único, tem muita coisa em jogo. Mas se a gente for considerar o momento dos clubes, para mim o Botafogo chega com mais força para a disputa dessas quartas de final. Por quê? Porque o Botafogo teve uma atuação que a gente pode dizer de regular para ruim contra o Seattle Sounders, especialmente no segundo tempo. Depois teve uma excelente atuação contra o Paris Saint-Germain. E hoje contra o Atlético de Madrid não jogou mal, muito pelo contrário. Acho que o Botafogo jogou bem dentro da sua proposta e para mim jogou melhor, ou para mim merecia mais a vitória do que o próprio Atlético de Madrid. E acabou que por uma circunstância ali, pecou nas finalizações. Acho que os dois times caíram muito de produção. O Botafogo acabou perdendo, mas se a gente pegar a primeira fase, a fase de grupos que o Botafogo fez e a fase de grupos que o Palmeiras fez, para mim o Botafogo chega com mais força nessa disputa de quartas de final, de oitavas de final, perdão. Logicamente isso não garante nada. Aliás, esta Copa do Mundo de Clubes está rasgando favoritismo, está rasgando força de quem chega lá. A frase do Renato Paiva é uma frase muito boa, que acho que vai ser imortalizada, né? O cemitério do futebol está repleto de favoritos. Então, esse é um ponto verdadeiro. Mas para mim, analisando o que os dois jogaram, analisando o que foi feito, analisando a fase de grupos, para mim, o Botafogo chega com mais força do que o Palmeiras chega.
Num geral, agora analisando as três rodadas, a fase de grupos do Palmeiras não foi boa. Não foi boa. Muito pelo contrário. O Palmeiras empatou com o Porto, numa atuação boa, em alguns momentos muito boa. Depois ganhou do Al Ahly, fazendo um primeiro tempo preocupante e um segundo tempo que ele conseguiu soltar um pouco do seu jogo, especialmente depois das alterações. E hoje, contra o Inter Miami, a atuação do Palmeiras foi muito ruim. Foi uma atuação inaceitável para um time da qualidade do Palmeiras. Mas inaceitável. O Palmeiras empatou o jogo na empurrança, já na reta final da partida. Se a gente vai aqui ao Flash Score, eu estou deixando aqui o resumo do jogo. O Palmeiras empatou o jogo contra o Inter Miami nos 10 minutos finais. Uma partida inaceitável. Em termos de desempenho, em termos de postura. Não entendi a escalação do Abel. Acho que o Abel começou de novo com o Veiga. O Veiga não tem explicação para um treinador começar com o Veiga, com o Maurício pedindo passagem do jeito que ele está pedindo. Não tem explicação. E o Abel começou com o Veiga. Trouxe o Marcos Rocha no lugar do Giai, que estava pendurado. Até faz algum sentido, mas ok. E os outros, por exemplo, o Richard Rios, que estava pendurado, não veio para o jogo. E acabou não fazendo tanta diferença, porque o Richard Rios, não sei se estava preocupado em não tomar o cartão, mas uma partida muito abaixo do que o normal. E na volância veio com o Lucas Evangelista no lugar do Aníbal Moreno, que estava machucado. Quando eu imaginava que ele viria com o Emiliano Martínez. Ele veio com o Lucas Evangelista, que também não fez um bom jogo. Então, assim, a atuação do Palmeiras hoje foi uma atuação muito ruim. Mas uma atuação inaceitável para um time da qualidade do Palmeiras. Um time que não mostrou nada do que você precisava para um jogo decisivo. Vai lembrar, o Palmeiras não estava classificado. O Palmeiras correu o risco, em determinado momento do jogo, de ser eliminado. Em determinado momento do jogo, o Inter Miami ganhava de 2-0 e o jogo do Porto estava empatado em 3-3. Se o Porto, a combinação de 2-0 para o Inter Miami, se o Porto estivesse vencendo, o Palmeiras naquele momento estaria eliminado do torneio. E aí, uma atuação muito ruim. Um time sem pegada, um time sem conseguir achar uma distância para impor uma mínima pressão, um time lento, disperso com a bola, um time fazendo péssimas transições defensivas. Os gols do Inter Miami mostram um pouco isso. O primeiro gol é um escanteio para o Palmeiras, que termina com um gol para o Inter Miami, porque o time, na hora de correr para trás, completamente disperso. O Suárez dá uma ajeitada de peito maravilhosa para o gol do Allende, o Allende arrancar em campo aberto para fazer o gol na saída do Everton. É bem verdade que o Murilo se machucou, mas o Murilo já não chegaria na bola se ele não tivesse sentido. Então, péssimas transições defensivas, nenhuma capacidade de encaixe de pressão, um time disperso, um time errando passe, um time sem conseguir fazer o toque de bola para empurrar o Inter Miami para trás. Então, assim, cara, uma partida incrivelmente ruim do Palmeiras, e que no segundo tempo tomou 2-0 num golaço um belo gol do Suárez, que inclusive sem joelho conseguiu ganhar a jogada, tirar o Fux da jogada e bater muito bem para vencer o Everton. Esse gol saiu aos 20 do segundo tempo, e ali era um cenário do Inter Miami gritar olé contra o Palmeiras. Então, assim, inacreditável, né? No intervalo, o Abel entendeu o que estava acontecendo, tirou o Veiga, voltou com o Maurício, e aos 10 do segundo tempo, ele tirou o Facundo Torres, mais uma partida bem abaixo do Facundo Torres, e botou o Paulinho. E mesmo assim, o time só foi engrenar depois que tomou 2-0,
Aí com as entradas do Alan, do Alan e do Vitor Roque. Vitor Roque, de novo, uma partida abaixo, mas o Alan jogou muito bem. Esses três que vieram do banco, Maurício, Paulinho e Alan, jogaram muito bem e construíram o empate do Palmeiras, que ali recuperou para o Palmeiras a primeira colocação do grupo. Faltando 10 minutos para terminar, depois de uma jogada à frente da área, o Alan deu um passe, um tapa, uma assistência para achar o Paulinho nas costas da zaga, ele bateu para diminuir, e depois de uma jogada do Piquerez atacar o lado esquerdo, teve o cruzamento na área, o Falcão, que é um zagueiro bem limitado, tirou de cabeça para o meio da área, o Maurício veio pegando, dando na cara da bola para empatar o jogo 2-2, e aí o 2-2 classificava os dois, ninguém tentou muita coisa, faltavam 7 minutos, mais 4 de acréscimo, faltavam 3 minutos, mais 4 de acréscimo, e 7 no total, e aí os dois terminaram empatados, o resultado que classificava os dois, mas o Palmeiras passou 80 minutos estando sem o primeiro lugar do grupo e correu o risco de estar eliminado. Então uma partida muito ruim. No balanço total, o Palmeiras foi o único time do grupo que não fez gol no Porto. A gente tinha na primeira rodada a análise do Porto, imaginando que o Porto viesse para a Copa do Mundo de Clubes com uma mínima força. Então, quando o Palmeiras empatou, jogando bem, jogando melhor que o Porto, empatou em 0-0 na estreia, a gente falou, opa, bom indicativo. Não foi um bom indicativo, porque o Palmeiras foi o único time que não fez gol no Porto. O Inter Miami fez 2 gols no Porto, venceu por 2-1, e o Al-Ahly hoje fez 4 gols no Porto. E lembrando que o Porto tinha a chance de classificar. O Porto passou 80 minutos só dependendo de si para se classificar. Que era o momento que enquanto o Inter Miami ganhava do Palmeiras. Então, assim, o que a gente projetou o Porto fazendo o empate em 0-0 do Palmeiras com o Porto como sendo um bom resultado, não foi. Porque o Palmeiras foi o único time que não fez gol no Porto, por exemplo. Então, assim, num geral, uma fase de grupos do Palmeiras abaixo do que o time deveria fazer ou do que a gente espera. Só que agora é mata-mata, pode mudar tudo. O time do Palmeiras pode vencer o Botafogo, jogo único e tudo. Então pode reescrever uma nova história aí dentro da Copa do Mundo, porque se você chega nas quartas de final já é um belo resultado. Na minha visão, é um belo resultado. E o Palmeiras vai enfrentar o Botafogo, por quê? Porque o Botafogo acabou passando na segunda posição do grupo. A gente explicou no vídeo anterior, no vídeo que eu falo do Mundial, o vídeo anterior é da final da NBA, mas o outro, dois vídeos atrás, eu expliquei a noção do tríplice empate, né? O que poderia acontecer se tivéssemos o tríplice empate entre PSG, Atlético de Madrid e Botafogo, e acabou acontecendo o tríplice empate. O PSG ganhou do Seattle Sounders por 2-0, o Botafogo perdeu para o Atlético de Madrid por 1-0, e aí no tríplice empate você despreza os resultados contra o Seattle Sounders. Acabou que o PSG, porque goleou o Atlético de Madrid por 4-0 e perdeu para o Botafogo por 1-0, ficou com um saldo de gols entre os três, um saldo de gols de mais 3. O Botafogo ganhou do PSG por 1-0, perdeu para o Atlético de Madrid por 1-0, ficou com um saldo 0 entre os três, e o Atlético de Madrid, que tomou uma paulada de 4-0 do PSG e ganhou do Botafogo de apenas 1-0, aí ele foi eliminado porque ele ficou com saldo -3. Ficou assim a definição do grupo. Essa imagem que está aqui, que o Flash Score preparou, não serve para a definição da vaga, porque aqui está o saldo de gols do geral do grupo. Nesse caso, o saldo de gols a ser considerado é apenas o saldo de gols nos jogos entre os três, PSG, Botafogo e Atlético de Madrid. Então o Botafogo passou em segundo, vai para enfrentar o Palmeiras, que passou em primeiro. E o jogo do Botafogo contra o Atlético de Madrid, o placar de 1-0 pro Botafogo, pro Atlético de Madrid,
eu acho que acaba não sendo um placar muito que resume muito bem o que foi o jogo. Na minha concepção, o Botafogo não jogou para perder. O Botafogo fez uma partida sólida em que o empate seria o mais justo. Se você analisa a partida como um todo ali, você vê o Botafogo tendo pelo menos três ótimas chances de gol. A gente pode dizer três boas chances de gol. A chance mais clara de gol do jogo, para mim, foi a do Botafogo. Um contra-ataque que o Igor Jesus recebe de costas, gira, dá um passo para o Savarino, muito bem colocado. Lembrou muito o gol o gol que o próprio Savarino deu pro Igor Jesus fazer contra o PSG. E aí o Savarino, quando chega próximo da área, bate e o Oblak faz uma bela defesa embaixo. Então você teve, para mim, quatro boas chances de gol do Botafogo. Essa do Savarino, depois uma batida do Arthur que o zagueiro do Atlético desvia na última hora. No segundo tempo, uma finalização do Igor Jesus que o Oblak salva o gol, que é uma batida que era gol, e depois uma batida do Montoro que também é desviada, do Montoro que é desviada também no último momento. Então, para mim, claramente o Botafogo, dentro da sua característica, de novo, com o Alan fechando o meio e saindo em contra-ataques, o Botafogo teve muitas chances. O Atlético de Madrid, na prática, jogou meia hora de jogo fora. O Atlético de Madrid foi começar a jogar quando o PSG já estava ganhando do Seattle Sounders por 1-0, enquanto o PSG estava empatando com o Seattle Sounders e o gol do PSG demorou a sair. O gol do PSG, o gol de sorte do Kvaratskhelia, que o Vitinha chutou, a bola ia para fora, bateu nas costas do Kvaratskhelia e entrou. Esse gol saiu aos 35. Até então, o Atlético não tinha feito nada de perigo. Um Atlético sem conseguir criar muita coisa, praticamente sem conseguir criar nada. E aí o Botafogo levou perigo. O Botafogo já tinha finalizado duas vezes com perigo. Depois que o PSG fez 1-0, que o Atlético começou a se mexer mais no ataque, o Giuliano Simeone caindo na direita, caindo na esquerda, o Julián Álvares saindo da área para trabalhar por dentro. Então foi só depois que o Atlético viu que ele ia precisar mesmo ganhar por 3 gols de diferença, que o Atlético começou a se coçar. Aí levou perigo numa bola, numa achada maravilhosa do Depou pro Julián Álvares dentro da área, que o Julián Álvares bateu, ela saiu, bateu meio sem ângulo, e ela saiu lá correndo a extensão toda do gol, saiu do outro lado. E ali assustou em bolas aéreas ali, em bolas que o John acabou tendo que sair de soco ou que a zaga tirou. Finalização mesmo perigosa, só essa do Julián Álvares. Tem o lance do pênalti, que é um lance que para mim é pênalti do Gregory pisando no Julián Álvares dentro da área. Ali deveria ser marcado o pênalti, mas o VAR, quando chamou para analisar o pênalti, mostrou também o lance anterior, em que o Sorloth deixa de jogar a bola e ele deixa de disputar a bola pelo alto para primeiro empurrar o Jair e depois ele ganhar, ao empurrar o Jair, ele ganhar a bola de cabeça. É um lance claro assim, não é um lance muito evidente, mas tem impacto no empurrão. Então eu entendo a marcação do árbitro, porque o Sorloth só ganha a bola com a facilidade com que ele ganhou, porque antes ele empurrou o Jair. É bem verdade que o Jair não reclama, nem durante o lance, nem depois. O Jair não reclama, mas olhando no VAR ali, é a típica marcação de VAR. Quando você olha no VAR, você vê elementos ali de impacto no lance. E aí o pênalti que o árbitro entendeu que foi pênalti, não foi marcado, porque antes do pênalti teve essa falta. O jogo foi para o intervalo 0-0. No segundo tempo, o Atlético de Madrid voltou um pouco mais ligado. E aí, no segundo tempo, já vem o Griezmann no lugar do Gallagher. O PSG passa a ter 3 atacantes. É um PSG com mais volume, mas mesmo assim sem criar grandes oportunidades. Era um Atlético que conseguia claramente ali ter a posse de bola no campo de ataque, mas não conseguia criar chances claras. E o Botafogo ainda teve 2 oportunidades, uma delas
do Igor Jesus sendo lançado na esquerda da área, que finaliza, a bola ia no gol e o Oblak faz uma grande defesa no alto. Depois da entrada do Montoro, ele também recebe na meia esquerda, o lado direito da defesa do Atlético de Madrid. O Botafogo teve muita condição de criar por ali, especialmente depois que entrou o Cuiabano também, no 20 do segundo tempo. E aí o Montoro bateu e a bola desviou. A reta final do jogo, os dois times cansaram demais. Cansaram muito. E aí o Atlético começou a fazer uma pressão, começou a ter várias bolas cruzadas na área, o Griezmann entrou pela esquerda, bateu sem ângulo, ela saiu na rede pelo lado de fora. Aí o Sorloth teve uma cabeçada que foi totalmente torta, mas se ele acerta poderia gerar uma cabeçada de perigo, até o gol, que é um golaço, golaço, né? É um gol muito bonito pela jogada do Julián Álvares, mas que começa numa bola em que o Jair afasta mal. A bola tá pro Jair ali na entrada da área, ele tenta, não sei se ele se precipita, se ele se assusta, mas quando ele bate, ele acaba estourando a bola num jogador do Botafogo, se eu não me engano, o Marlon Freitas. A bola sobra dentro da área e vem pro Julián Álvares na esquerda, e aí ele dá uma finta espetacular. Primeiro ele dá uma finta para reter a bola, depois dá uma finta para ganhar o espaço para ir para a linha de fundo, rola, e o Griezmann com o John fora do gol, o Griezmann manda para a rede, 1-0, que não ameaçou a classificação do Botafogo, que o Botafogo poderia perder por 2-0, mas mudou o emparceiramento, mudou a classificação do Botafogo. O Botafogo estava se classificando em primeiro para enfrentar o Inter Miami. Naquele momento, o jogo do Botafogo e os jogos do Grupo B foram decididos antes. Naquele momento, o Botafogo estava se classificando para enfrentar o Inter Miami, que acabou sendo o time que classificou em segundo mesmo. E aí, com esse gol e essa derrota para o Atlético de Madrid, o Botafogo deixou de enfrentar o Inter Miami. Quem enfrenta o Inter Miami é o PSG, e o Botafogo vai enfrentar o Palmeiras nesse confronto brasileiro, confronto que no ano passado, que já desde 23 estava muito quente, com muitos jogos decisivos, e no ano passado o Botafogo levou a melhor, sem dúvida, né? Eliminou o Palmeiras nas oitavas da Libertadores e foi campeão, entre aspas, ficou com a mão no título brasileiro, ganhando do Palmeiras dentro do Allianz Parque, numa grande atuação dentro do Allianz Parque do Botafogo. Eu acho que diante de tudo isso, diante até do jogo que o Botafogo perdeu, a atuação, olha só que coisa, a atuação do Botafogo perdendo para o Atlético de Madrid por 1-0 foi muito melhor do que a atuação do Palmeiras empatando em 2-2 com o Inter Miami. O Palmeiras contra o Inter Miami só teve uma coisa: a busca por não desistir, que é a marca desse trabalho, né? Que é a marca do trabalho do Abel. Sobretudo, nunca desistir, nunca se dar por vencido. Foi a única coisa que o Palmeiras teve. Então, não tenho medo de dizer que a atuação do Botafogo na derrota para o Atlético de Madrid foi consideravelmente melhor do que a atuação do Palmeiras no empate em 2-2 com o Inter Miami. Para mim, não tem nada de heróico o que o Palmeiras fez contra o Inter Miami, porque perder para o Inter Miami, com as fragilidades que tem o Inter Miami, por 2-0 seria, ou por 2-1, que era o resultado até o finzinho, seria um resultado seria um resultado péssimo. Independentemente de ter empatado, a postura do Palmeiras nesse jogo foi uma postura inaceitável. Vamos ter agora, então, no domingo, 1h da tarde, Palmeiras e Botafogo. Pelo que fizeram na fase de grupos, o Botafogo, para mim, chega com mais força. E para você, diz aqui embaixo nos comentários, quem passa, Palmeiras ou Botafogo? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, baixa o app do Flash Score no primeiro comentário fixado do vídeo. Tudo isso, todas essas estatísticas de graça no seu celular. Você não paga nada nem para baixar, nem para usar. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.